Nós estamos aqui então mais uma vez para resolver um exercício sobre o capítulo 20 do Halliday, que fala sobre entropia e a segunda lei da termodinâmica. Esse é o problema 48, então, da 10ª edição do Halliday, segundo volume, tá certo? Então, nesse exercício a gente vai falar um pouquinho sobre máquinas térmicas. O que nós temos aqui? Vamos lá. A figura 20.29 mostra um ciclo reversível que é submetido. Aqui é submetido 1 mol de um gás monoatômico ideal, tá? O volume VC é igual a 8 vezes o volume no ponto B. O processo BC é uma expansão adiabática, com PB igual a 10 atm e com VB igual a 1 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Determine para o ciclo completo a energia fornecida ao gás na forma de calor, a energia liberada pelo gás na forma de calor, o trabalho líquido realizado pelo gás e D. Calcule a eficiência do ciclo. Nessa situação A e B, o que ele está pedindo? O que é essa energia fornecida ao gás no processo de calor? Tá? É o nosso calor que vem da fonte quente, a energia que a fonte quente dá para a nossa máquina térmica. E o que é essa energia liberada? A energia que vai, então, para a nossa fonte fria, aquilo que a gente perde. Um pouquinho de prática vai levar vocês a compreenderem tranquilamente que neste processo tem calor entrando neste segmento AB, tá? E que tu tens calor saindo no nosso segmento CA. Poxa, professor, mas eu não consigo enxergar. E no processo BC? No processo BC, eu acho que simples compreenderem que é uma transformação adiabática e o calor ali naquela transformação é igual a zero. Mas como que eu sei que o processo AB é o calor que está entrando no sistema e o processo CA é aquele que está saindo? Antes de resolver o exercício, então, vamos fazer aqui uma análise termodinâmica desse processo. Tá? A primeira lei da termodinâmica me diz que a variação da energia interna entre AB é igual ao calor no processo termodinâmico AB menos o trabalho no processo termodinâmico AB. Só que essa transformação AB, ela ocorre ao quê? A volume constante. Se ela ocorre a volume constante, quanto é que vale o trabalho ali? O trabalho vale zero. Então, todo o calor, né, fornecido no processo AB está colocado para variação da energia interna do processo AB. Ou seja, a energia interna que depende de quem? Depende da temperatura. É simples de nós observarmos, né, que a temperatura no ponto B é maior do que a temperatura no ponto A. Então significa o quê? Que a energia interna está aumentando, ela é positiva. Se a energia interna é positiva, ok? O valor do nosso calor também vai ser positivo. Então, neste processo AB, o meu sistema está o quê? Está recebendo calor. Ok? E se eu olhar o nosso processo C e A? Olha, o nosso processo CA é o seguinte. Se eu for fazer uma análise termodinâmica a partir da primeira lei do que fala ali, eu tenho que a variação energia interna de C para A é igual ao calor de C para A, tá? Menos o trabalho de C para A, ok? Lembrem, a gente começou a questão, mas eu ainda não comecei a resolução matemática dela. A gente está simplesmente fazendo uma análise termodinâmica do que esse gráfico dessa máquina térmica nos mostra. Por que a gente sabe que é uma máquina térmica? Porque o sentido ao qual ocorre esse processo é o sentido horário. Se fosse o sentido anti-horário, seria uma máquina, seria um refrigerador, né? Uma máquina frigorífica. Então, o que a gente tem aqui? Olha, neste caso, o trabalho nem a variação da energia interna são zero. Tá? Mas eu posso dizer para ti que o calor, né, no processo CA é a variação da energia interna no processo CA mais o trabalho no processo CA. Tá certo? Vamos olhar um pouquinho para isso. Este trabalho, ele é positivo ou ele é negativo? Se o volume está diminuindo de C para A, ele é um trabalho que tem o seu valor, né, negativo. Tá? E a energia interna? É fácil de perceber também que a temperatura lá no ponto C é maior do que a temperatura no ponto A, que está mais próximo da nossa origem. Então, essa variação de energia interna também é negativa, porque ele vem de uma maior temperatura para uma menor temperatura. Se ambos os resultados, tá, são negativos, significa o quê?
significa que esse calor também vai ser negativo, tá? Então, este é o calor que o meu sistema está liberando. Este é o calor liberado por essa máquina térmica. Liberado para quem? Liberado para a nossa fonte fria, tá? A priori eu não ia fazer essa análise termodinâmica, mas eu compreendo que muitos de vocês têm uma dificuldade em enxergar o que ocorre nestes processos dos nossos esquemas PV dessas máquinas térmicas. Então vamos fazer essa analisinha rápida e agora vamos de fato começar a nossa questão, tá? O que ele me deu de dados aqui? Ele me deu o seguinte, ele me disse primeiro que eu tenho um gás monoatômico e que o número de mols é equivalente a 1. 3 algarismos significativos, certo? Por que é importante sempre nós frisarmos que o gás é monoatômico? Porque sempre que eu tiver que fazer uma análise dos graus de liberdade, para ver lá o CP e o CV, né? Eu sei que para um gás monoatômico eu tenho um determinado CV, para um gás diatômico eu tenho outro, para um gás poliatômico eu tenho outro. Então isso varia, né, a forma como a gente calcula a energia interna desse gás. Ok? Bom, o que mais que ele me disse? Ele me disse que o volume no ponto C é igual a 8 vezes o volume no ponto B. Tá? Ele insiste com os 3 algarismos significativos aqui, né? Então, se o volume no ponto C é igual a 8 vezes o volume no ponto B, e aqui, mais para frente, ele me disse que o volume no ponto B é igual a 1,00 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos, quer dizer que eu já sei o volume no ponto C e que eu sei o volume no ponto B. Mas eu também posso perceber aqui que o volume no ponto B é igual ao volume no ponto A. Tá? Então, com relação à questão de volumes, já está tudo certo, né? Eu tenho os volumes que eu vou precisar neste processo termodinâmico. Tá? O que mais que ele me dá de dados aqui? Ele me dá a pressão no ponto B. E ele diz que a pressão no ponto B é de 10 atms. Eu já vou colocar isso daqui na unidade do sistema internacional, né? Ou seja, eu vou passar para pascais. Como eu estou trabalhando com 3 algarismos significativos, eu vou fazer 10 vezes 1,01, tá? Por si ia ser 1,03, mas são 3 algarismos significativos, isso daqui vai ficar 10,1 vezes 10 na 5 pascais, ou Newton por metro quadrado. Tá? Então, eu já tenho a pressão no ponto B, ok? Eu não tenho dados aqui neste momento da pressão no ponto A e da pressão no ponto C, mas eu sei que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto C. Isso daqui também é uma informação importante, porque encontrando uma dessas pressões, caso eu venha a necessitar elas, né, eu já encontrei a outra. Ok? Bom, vamos resolver este exercício então. Ele quer saber o calor que o sistema recebeu e o calor que o sistema liberou. O calor que o sistema recebeu, a gente já sabe que é o que? AB. Né? E ele é um processo que ocorreu a volume constante. Então, eu sei que eu posso calcular ele como N, CV, que multiplica essa variação da temperatura de A para B. Ok? Então, aqui, como o meu gás é monoatômico, meu CV vale 3 meios de R. Então, N, que multiplica 3 meios vezes a constante dos gases, que multiplica, então, a temperatura no ponto B menos a temperatura no ponto A. Ok? Eu não sei, por enquanto, a temperatura no ponto B, e eu não sei, por enquanto, a temperatura no ponto A. Tá? Depois ele vai me pedir o calor liberado, e o calor liberado é neste processo AC. Então, este calor do processo AC, como ele ocorre a pressão constante, na verdade de C até A, né? Então, o processo é CA. Ele ocorre a pressão constante, então é NCP ΔT. Ok? Olha, eu sei o CP, 5 meios de R, é um gás monoatômico. O que eu não sei ainda? Eu não sei essas temperaturas. Temperatura no ponto A menos a temperatura no ponto C. Então, eu preciso aqui encontrar algum elemento
que me permita encontrar essas temperaturas, jogar nessas equações e encontrar esses calores recebido e liberado no meu sistema termodinâmico. O que eu faço para encontrar essas temperaturas? Olha, deixa eu jogar isso daqui um pouquinho mais para lá. Só para trabalhar a temperatura aqui do ladinho do gráfico, para facilitar a nossa vida. Então me deem um instantinho, por favor. O que eu faço para calcular essas temperaturas? Eu tenho uma determinada equação que relaciona pressão, volume, número de mols e temperatura. Tá? Claro, com a constante dos gases, que é qual? É a minha equação de um gás ideal, que diz que pressão vezes o volume é o número de mols vezes a constante dos gases, que multiplica a temperatura. Prenda velha, não recusa, trago. Então, essa temperatura, ela nada mais, nada menos é do que o produto entre pressão e volume, dividido pelo produto entre o número de mols e a constante dos gases. Quanto que vai ser a minha temperatura no ponto A? Minha temperatura no ponto A vai ser equivalente à pressão no ponto A, volume no ponto A, dividido por NR. Quanto que vai ser a minha temperatura no ponto B? A minha temperatura no ponto B vai ser igual a pressão no ponto B, volume no ponto B, dividido por NR. Quanto que vai ser a minha pressão no ponto C? Minha pressão no ponto C, temperatura no ponto C, desculpa, pressão no ponto C, volume no ponto C, dividido por NR. Ok? Então, aqui eu já tenho como calcular cada uma dessas temperaturas. Né? Vamos dividir aqui. Tá? Mas o que eu não tenho de elementos? Olha, a pressão no ponto A e o volume no ponto A, eu tenho o volume no ponto A, mas eu não tenho a pressão no ponto A. Ele me deu a pressão no ponto B apenas nesse exercício, né? A pressão no ponto B eu tenho, a volume no ponto B eu tenho. Então, ok, temperatura no ponto B eu posso encontrar. A pressão no ponto C eu não tenho, e ela é igual à pressão no ponto A. O volume no ponto C eu tenho, né? O volume no ponto C é 8 vezes o volume no ponto B, e o volume no ponto B era 1 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. NR eu tenho para cada um deles. Então, eu tenho que encontrar essa pressão lá no ponto A, que é igual à minha pressão no ponto C. Eu tenho que encontrar isso daqui. Ó. Quem é? Quem são? Tá? Eu sei que são iguais, mas quem são? Como que eu vou fazer isso? Uma das formas de fazer é compreender que entre esse processo B e C, eu tenho uma expansão que é adiabática. Se ela é uma expansão adiabática, eu posso dizer que o produto entre PB e VB elevado na gama é igual ao produto entre PC e VC elevado na gama. Tá certo? Então, eu tenho que a minha pressão no ponto C vai ser a pressão no ponto B, que multiplica o volume no ponto B, dividido pelo volume no ponto C, tudo isso elevado ao na gama. Mas quem é que é o gama? Vamos lembrar quem é o gama. O gama é uma constante. E essa constante, tu sempre vai encontrar ela de que maneira? Gama é Cp sobre Cv. Ok? Se gama é Cp sobre Cv e esse gás é monoatômico, o meu gama vai ser o quê? O Cp é 5 meios de R. E o Cv é 3 meios de R. Corto R com R, corto 1 meio com 1 meio. Isso aqui é equivalente a quanto? A 5 terços. Então, eu já sei quanto que é o meu gama. Tá? Uma outra coisa que é interessante, mas é mais por exercício aqui, é lembrar que o volume no ponto C é 8 vezes o volume no ponto B. Né? Então, quando eu estiver resolvendo isso daqui, na verdade, eu estou fazendo isso daqui. Ó, VB dividido por 8 vezes o VB elevado na gama, ou seja, a pressão no ponto C é igual à pressão no ponto B, que multiplica 1/8 elevado na gama. Né? Então, vamos tocar para frente isso daqui. Quanto é que vai ser a minha pressão no ponto C? Vai ser a pressão no ponto B. Quanto é que era a pressão no ponto B? Opa, pressão no ponto B, 10,1 vezes 10 na 5. Tá? 10,1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado.
que multiplica 1/8, tudo isso elevado na 5/3. Tá? Quando eu fizer este cálculo aqui, eu vou achar a pressão no ponto C, que vai ser 3,156, que dá aproximadamente 3,16 vezes 10 na 4 Newton por metro quadrado. Ok? Isso aqui era mais ou menos 3,156. Como a gente está trabalhando com 3 algarismos significativos, eu vou fazer este arredondamento. Então eu achei aqui a pressão no ponto C. E se eu achei a pressão no ponto C, eu achei também a pressão no ponto A. Porque a pressão no ponto A é igual à pressão no nosso ponto C. Então eu já tenho os elementos que eu preciso para calcular essas temperaturas. Vou voltar para as minhas equações de origem. Tá? Este calor, então, é 3 meios de N que multiplica R, vezes. Vou colocar em evidência aqui, porque em TB e em TA tem, né, uma divisão por NR, 1 sobre NR que multiplica. Quem é que é a pressão no ponto B? PB, VB sobre NR, e a pressão no ponto... no ponto B e no ponto A. PA, VA sobre NR. Então isso daqui vai ficar o quê? PB, VB, porque o NR eu já coloquei em evidência, menos PA-VA. Ok? Então, quando eu for calcular isso daqui, eu vou ter o quê? Este NR corta com este NR, que 3 meios de... tem mais uma coisa. Desculpem. Tá? Pressão no ponto B é igual a pressão no ponto A, correto? Neste processo nós temos o quê? Uma isocórica. O volume do ponto B é igual ao volume do ponto A. Então, isso daqui eu posso dizer o quê? 3 meios do volume no ponto B, que multiplica pressão no ponto B, menos a pressão no ponto A. Tá? Então tá. Então eu tenho aqui 3 meios. Quem é o volume no ponto B? O que eu tinha lá é que ele era 1,00 vezes 10 na menos 3, ou seja, eu vou colocar aqui só 10 na menos 3. Quem é a pressão no ponto B? 10,1 vezes 10 na 5 atms. Tá? E quem é a pressão no ponto C? 3,16 vezes 10 na 4. Ok? Quando eu fizer esta continha aqui, tá? O que eu vou ter como resultado? Quando eu fizer essa continha aqui, eu vou ter o nosso calor neste processo AB, né? E este calor neste processo AB, aproximadamente, vai valer o quê? 1.468 joules, aproximadamente, né? Talvez tenha havido algum errinho de aproximação aqui, pessoal, tá? Porque inicialmente, quando eu calculei esse valor de calor, eu acho que eu utilizei, 3,156, que é aquele nosso valor para pressão lá atrás, tá? Mas aí, relevem e corrijam, ok? Então, eu já tenho esse calor nesse meu processo AB, né? Preciso descobrir, esse aqui é o calor o quê? Esse aqui é o calor que o sistema recebeu da fonte quente, tá? Que é a nossa alternativa A, na verdade a nossa letra A, era o que ele queria saber, o calor recebido. Agora eu preciso saber qual é o calor que ele cedeu para o meu sistema. E o calor que ele cedeu para o meu sistema é nesse processo CIA. Isso a gente já tinha visto. Tá? Como que eu dou continuidade com isso daqui? Ó, eu tenho que 5 meios de N, que multiplica R, tá? Que multiplica, mais uma vez, vou colocar em evidência isso daqui, 1 sobre NR, vezes a temperatura no ponto A, PAVA sobre NR, PCVC sobre NR. Então, ó, PAVA, NR eu já coloquei em evidência, menos PCVC. Ok? Posso cortar esse NR com esse NR. O que eu sei é que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto C. Então, fica aqui para mim que o calor no processo CA é 5 meios. Tá? A pressão eu vou colocar em evidência de PC, que multiplica o volume no ponto A menos o volume no ponto C. Tá? Lembrem que eu fiz isso porque a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto C. Apenas por isso que eu consegui colocar esse valor em evidência.
né? Então, quanto é que vai dar aqui o meu calor? CA vai ser equivalente a 5 meios, que multiplica. Quanto é que é a pressão no ponto C? 3,16 vezes 10 na 4, foi o que a gente achou. Quanto é que é o volume no ponto A? O volume no ponto A é igual ao volume no ponto B, que é igual a 10 na menos 13. Eu ainda podia ter colocado isso em evidência, né? Porque o volume no ponto C é 8 vezes o volume no ponto A. Tá? Menos 8 vezes o volume no ponto A. Opa! Ok? Quando eu fizer este cálculo aqui, eu vou ter aproximadamente um calor de menos, ó, esse valor aqui vai dar negativo, né? Isso aqui vai ser negativo. Ok? Este meu calor entre C e A vai ser aproximadamente menos 552,3 joules. Volto a dizer que eu acredito que na primeira vez que eu fiz este exercício eu tenho utilizado 3,156 como pressão no ponto C. Então pode ter aqui algum errinho de aproximação. Então vocês corrijam quando vocês estiverem fazendo. Este aqui é o calor liberado, que é a nossa letra B. Era isso que ele queria saber na letra B. Então o meu sistema recebeu da minha fonte quente 1.468 joules, tá? E liberou para a fonte fria 552,3 joules. O que ele quer saber agora? Ele quer saber o seguinte: qual é o trabalho líquido realizado e depois, na letra D, qual é a eficiência desse ciclo? Olha, o trabalho é bem simples de calcular. Por quê? Porque sei que trabalho é igual ao módulo da quantidade de calor que ele recebeu da fonte quente, menos o módulo da quantidade de calor que ele perdeu para a fonte fria. Ok? Este resultado vai ser sempre positivo, claro. Qual é o calor que ele recebeu da fonte quente? 1.468. Menos. Qual é o módulo do calor que ele recebeu da fonte fria? 552,3 joules. Ok? Quando eu fizer essa subtração, essa diferença aqui, eu vou saber que o trabalho no meu ciclo termodinâmico, tá? Opa, desculpa. O trabalho no meu ciclo termodinâmico é equivalente a quanto? A 915,7 joules. Ok? Essa é uma das formas de calcular trabalho, pessoal. Existem outras. Eu poderia ter calculado o trabalho em cada uma daquelas situações daquele ciclo termodinâmico da nossa máquina térmica e feito o somatório deles, né? Eu encontrei aqui através da subtração da diferença entre as quantidades de calor que foram recebidas e perdidas. Ok? Bom, o que mais que eu preciso fazer aqui? Eu preciso definir a eficiência dessa nossa máquina. E essa eficiência, né, vai ser o quê? O trabalho que a máquina realizou durante esse ciclo, né, dividido por quê? Pelo calor, a quantidade de calor que ela recebeu neste ciclo. Ok? A gente já sabe que ele recebeu calor neste nosso processo AB. Então, vai ser o trabalho, que é 915,7, dividido por essa quantidade de calor, que é quanto? Essa quantidade de calor que é 1.468 joules. Quando eu fizer isso daqui, este valor aqui vai dar mais ou menos 0,624. Então, isso daqui dá 62,4%. Oh, que máquina térmica bem boa. Tá certo? Então, observem. Nós fizemos aqui, esse é um exercício bastante completo, ele fica comprido, por quê? Não porque ele é difícil, mas porque tu tem que encontrar vários elementos para voltar para essas situações iniciais. Talvez, num primeiro momento, pela experiência que eu tenho, eu acredite que a maior dificuldade é descobrir quando que o sistema está recebendo calor e quando que ele está perdendo. Mas através de uma simples análise da primeira lei da termodinâmica, observem que isso fica simples. Então, sempre que vocês estão resolvendo esse tipo de exercício, tiver dúvida, recorre à primeira lei da termodinâmica. Uma interpretação dela ou valores que surgem dela, geralmente são o quê? São os elementos que vão te permitir, né, encontrar as respostas para as tuas dúvidas. Tá certo?
Então, pessoal, esse foi mais um vídeo sobre o capítulo 20 do nosso livro Halliday. Obrigado pela atenção. Nos vemos no próximo exercício.